Uma vez mais, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero felicitar os adolescentes, não é? Pela linda representação, pelo relatório. Nem eu daria um relatório tão bom como vocês. Parabéns, nota 10. E agradecemos a vida de todos os adolescentes e que vocês possam não só relatar, mas guardar no coração todas essas coisas para que em um futuro próximo Deus possa cumprir nas vossas vidas também. Eu hoje estou aqui, mas Deus começou a falar comigo ainda muito jovem, desde os meus 10 anos, começando na casa do Senhor com 12 anos, batizado com o Espírito Santo, e Deus começou a se revelar para mim ainda adolescente. Com 18 anos, Deus fala comigo, especificamente sobre a obra missionária. Com 20 anos, com 22 anos, de uma maneira muito clara, Deus, Ele fala comigo tanto na obra de Deus na Argentina, quando passamos ali 8 anos, como também começar a falar de Portugal, aonde estamos há esses 10 anos e meio, já são mais de 18 anos que estamos no campo missionário e podemos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Mas eu sempre gosto de dizer que da chamada ao cumprimento, da chamada, quem tem chamada de Deus de maneira geral, quem tem chamada de Deus, da chamada ao cumprimento, há um caminho, da chamada ao cumprimento, há um caminho. E é justamente neste caminho aonde Deus irá revelar-se, aonde Deus vai trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa fidelidade, trabalhar a nossa lealdade a Deus, à igreja, ao pastor, porque nunca um homem de Deus, ele pode ser chamado se ele não for leal com Deus, se ele não for leal com a sua igreja e se ele não for leal com o seu pastor. Amém? De nada vale pregarmos bem, sermos pessoas influentes, falarmos que temos chamada com Deus, se não somos leais a Ele, se não somos leais à nossa igreja e se não somos leais àqueles que colocaram a mão sobre a nossa cabeça. Eu sou muito, minha mãe, meu pai me chamava de rato de igreja, não é? Em 92 eu bati meu recorde. Eu fui à igreja 364 dias no ano. Faltei um dia porque estava doente com febre de mais de 40 graus. No outro dia baixou para 39,5, já estava na igreja. E muitas vezes nesses 364 dias era de manhã, de tarde e de noite. E meu pai me chamava de rato de igreja. E Deus me ensinou a amar os átrios do Senhor, a amar a minha igreja, a amar os meus líderes. Tanto é que Deus me deu o privilégio de morar no Templo Central. Durante 5 anos da minha vida, eu morei no Templo Central, fui administrador ali do templo durante 5 anos, quase 5 anos, servindo ao Senhor, e de fato
eu me tornei rato de igreja mesmo. 5 anos morando no Tempo Central e depois campo missionário, e não parou mais de viver e estar vivendo na igreja. E diga aos irmãos, não me arrependo um dia. Às vezes só peço ao Senhor e peço perdão a Deus porque gostaria de fazer mais, de estar mais, mas na condição humana somos limitados. E amo minha igreja, amo meus pastores e sei que sou resultado disto. E eu contava em alguns lugares que fui, nesses dias que estamos aqui, que nunca me esqueço, porque alguém nos olha hoje na sua misericórdia, grande misericórdia que Deus tem feito conosco, tanto na Argentina, quando iniciamos o trabalho ali em Santa Fé. Dani bem conhece, começamos do zero ali. O primeiro culto na Argentina foi com 6 pessoas, o segundo culto tinha 4 pessoas, o terceiro tinha 2, e quando terminou o terceiro culto eu disse à minha esposa, minha filha, não falte o próximo culto não, porque pela média de crescimento, 6, 4, 2, a gente vai ficar só. E no quarto culto tinha 4 pessoas, eu, minha esposa e meus 2 filhos, e a igreja era terra batida, não tinha reboco, e era de zinco com 140 buracos, no frio de 8 graus abaixo de zero, que já enfrentamos em Santa Fé, ou no calor de 52 graus. Os irmãos, imaginem o que é 52 graus, o que é passar ola de calor, como se disse em Argentina, não é ola de calor de 10 dias, que o dia que menos fez calor foi 45 graus. Os irmãos quizás não imaginam que é 2 horas da manhã com 37 graus, e já amanhecer com 40, 41 graus. Assim era na Argentina. Os irmãos imaginem isso debaixo de teto de zinco. Aí os irmãos imaginem, a minha gravata, ela pingava, a minha gravata, ela pingava de suor. A gravata, os irmãos imaginem paletó. E assim foi na Argentina, mas Deus foi misericordioso conosco e nos abençoou. E deixamos ali 5 igrejas, e o Senhor me deu a oportunidade, com o pastor presidente, de no ano passado, em dezembro do ano passado, ir à Argentina depois de 12 anos para a comemoração dos 20 anos da nossa igreja. E quando eu cheguei lá, ainda estava o primeiro crente que aceitou Jesus. Estavam praticamente 90% dos crentes que estavam conosco permanece agora com seus filhos, e hoje são quase 10 igrejas em Santa Fé, e Deus tem abençoado o seu trabalho. Voltamos para o Brasil em 2011 e ficamos 3 anos ali em Abreu e Lima, na igreja que inaugurou. E em 2014 o pastor nos chama para irmos para Portugal. À época, Portugal estava vivendo uma crise muito grande, que resultou no plano de ajuste, que foi a Troika, e com esse plano de ajuste, muitas pessoas foram embora de Portugal. Nossa igreja, à época, era composta de brasileiros imigrantes, e 60% dos irmãos que estavam ali foram embora, ou para outros países da Europa, para tentar uma vida melhor, ou voltaram para o Brasil. E isso resultou que, quando chegamos em Portugal, havia na sede, que é no Porto, 25 irmãos, e em Lisboa tinha 8 pessoas. E assim, arrancando o toco de novo, reiniciamos o trabalho ali, com muita dificuldade, pois Lisboa fica a 300 quilômetros, eu tinha a igreja, uma congregação a 300 quilômetros,
eu tinha que passar uma semana em Lisboa, uma semana no Porto, uma semana em Lisboa, e em 2 anos e meio rodei 230 mil quilômetros entre Porto e Lisboa, Porto e Lisboa, Porto e Lisboa, e muitas vezes dirigindo o culto para uma pessoa só. E digo que o irmão sempre que ia comigo dizia assim: se eu fosse o senhor, não ia não. 300 quilômetros para dirigir culto para uma pessoa. Eu disse: é por isso que tu não é missionário, missionário sou eu, e eu vou. Nós estamos semeando, nós estamos plantando, nós estamos semeando. E a Bíblia diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. E a igreja foi crescendo, e em 2017 foi necessário o pastor enviar mais um missionário, porque o trabalho estava crescendo bastante em Lisboa, mas necessitava de uma pessoa para estar mais presente, fazendo mais visita, podendo coordenar já os trabalhos que havia, círculo de oração, os trabalhos que estávamos organizando, necessitava, e o pastor enviou o pastor Joseildo, que ficou até o ano passado, e fez um grande trabalho, abrindo mais uma congregação ao norte de Lisboa, que era Calda das Rainhas. E o ano passado foi enviado o missionário Samek, substituindo o pastor Joseildo, e hoje a igreja em Lisboa não cabe mais ninguém, e o pastor autorizou buscar já um lugar para 500 pessoas, porque o trabalho do Senhor está crescendo. E ele já abriu uma outra congregação ao sul, em Sines. E nós ficamos mais focados no norte de Portugal, aonde, como já foi dito aqui, temos 6 congregações e 8 pontos de pregações. E vamos estar inaugurando mais um agora, quando voltarmos em Famalicão. E estaremos no dia 19 de novembro inaugurando um templo na fronteira com a Espanha, em Valença, a 500 metros da Espanha. E creio em Deus que até o ano que vem já estamos entrando na Espanha, com igreja ali na região de Vigo, na região da Galícia. E assim estamos fazendo o trabalho. A congregação mais perto que eu tenho fica a 50 quilômetros, a mais distante ao sul do Porto são 145 quilômetros, e a mais distante ao norte é 165 quilômetros. Inauguramos dia 8 de setembro a congregação em Aveiro, uma linda igreja para 200 pessoas sentadas, e é a primeira igreja com a frente da nossa igreja em Pernambuco. Se você for em Aveiro, tem uma igreja com a mesma frente, e diz: nós estamos em Pernambuco. Está, porque a igreja é IEADPE Pernambuco, em Portugal. E inauguramos agora e fizemos o batismo nas águas era para ser 72 pessoas, mas por causa de algumas documentações vamos fazer quando voltar, mas batizamos 67 pessoas nas águas no dia 8 de setembro. Talvez para a nossa realidade 70 pessoas não é muito, mas para o campo missionário, saiba que é um milagre de Deus batizar 70 pessoas, é uma congregação, e Deus tem feito maravilhas. Eu peço, temos a igreja de Braga, que completou 1 ano antes de virmos para cá, no dia 9 de setembro, e a igreja cabe 230 pessoas e está cheia, e Deus tem abençoado a cidade de Braga. Vamos inaugurar Valença, uma igreja para 150, 170 pessoas sentadas. E eu peço que os irmãos orem pelo Porto. Nós hoje temos um templo que cabe 370 pessoas, mas nós temos mais de 550 pessoas no Porto.
e não temos aonde colocar, temos que tirar as crianças, abrir uma sala para colocar televisão, e precisamos hoje de um templo, ou de um templo para 1000 pessoas sentadas, ou um outro templo para 500 pessoas sentadas, junto com o que tem hoje, porque Deus, Ele salva. E alguém perguntou: é difícil o evangelho? É difícil em qualquer lugar. Eu gosto de dizer, alguém diz assim: mas a Europa é terra dura. Não existe terra dura quando estamos debaixo da vontade de Deus. Amém? Não existe terra dura quando estamos debaixo da vontade de Deus. Alguém me disse: pastor Gilberto, quando fomos para Portugal, não é vantagem você sair de Abreu e Lima para ir para Portugal. O senhor está numa igreja para 2.500 pessoas, a maior igreja da área metropolitana de Recife, depois do Templo Central, cuidando de 10 igrejas, 10 pontos de pregação, mais o tempo. Você vai para Portugal com 25 pessoas no Porto e 8 em Lisboa, você já foi missionário. Isso, e alguém me disse: isso não é negócio. Eu disse: verdade, não é negócio, é chamada. Ou você tem ou você não tem. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Porque é dele, não é nosso. Porque é Ele, não somos nós. Somos instrumentos de Deus, debaixo da direção de Deus, abençoado pelas mãos daquele que Deus colocou. Nunca esqueça disso. Nós estamos debaixo da bênção de Deus e debaixo de uma mão que foi colocada aqui. E muita gente se engrandece, se envaidece. Mas nós somos resultado de alguém que nos abençoou. Eu disse uma congregação que eu estava em 2002, pastor José Leôncio estava no culto no Templo Central, ainda já no final da sua vida, e ele desmaiou num culto de doutrina. E quando ele desmaiou, o pastor Gailton me fez sinal, e eu corri, socorri, coloquei o pastor Leôncio nos meus braços, e eu fui levando ele, subindo as escadas do Templo Central. Quando chegou perto daquelas portas entrelaçadas, ele voltou a si do desmaio. E quando ele voltou a si, ele estava nos meus braços, eu carregando, e ele olhou para mim e disse: meu filho, ô meu filho, o homem de Deus desmaiou, foi, meu filho? E tu estás levando o homem de Deus nos teus braços, meu filho? Por que tu estás levando o homem de Deus nos teus braços? Deus vai te abençoar. E ele colocou as suas mãos sobre a minha cabeça, e ele disse: aonde teus pés pisarem, Deus vai te abençoar e vai fazer prosperar. No lugar que tu chegares e os teus pés pisarem, Deus vai te abençoar, porque tu levaste o homem de Deus nos teus braços. O que sou, o que temos foi alguém. Eu sempre peço a Deus, nunca permita eu ter torcicolo espiritual. Tem gente que tem torcicolo, não olha para trás. Eu quero sempre lembrar da onde eu saí, da onde Deus me tirou,
da onde Ele me buscou e aonde Ele me colocou. Há muita gente que fala de chamada, mas não são leais. Seja leal ao Senhor. Seja leal à sua igreja. Seja leal às mãos. Porque alguém disse assim a mim lá em Portugal: Deus está abençoando muito você. Deus, você tem muito talento. Você está fazendo trabalho aqui em Portugal. E eu escutando e me cheirando alguma coisa. Ele disse: você tem que avançar. Você não pode mais depender de homens. Você está num patamar. E eu disse: deixe de ser besta, rapaz. Deixe de ser besta, rapaz. Isso aqui é Deus. Isso aqui é a orientação do meu pastor. Os trabalhos que eu tenho aberto, o pastor me liga: Gilberto, você conhece Braga? Eu disse: conheço, pastor. Fica quanto a distância daí? Uns 50 quilômetros. Você abre trabalho lá? Eu disse: amanhã, pastor. Hoje temos uma igreja para 230 pessoas lá. Ele me ligou: você conhece Viana do Castelo? Eu disse: fica a 100 quilômetros do porto. Você não pensa em abrir trabalho? Na semana que vem, pastor. E hoje nós temos uma igreja lá. E aonde ele vai orientando, Quando eu fui para Portugal, o pastor falou comigo: você vai para Portugal, mas eu quero abrir o trabalho na Espanha. Você já vai lá e procura na Espanha. E eu fui. E quando cheguei em Portugal, uma das primeiras coisas foi ir à Espanha. Fui a algumas cidades, procurei até salão. E um ano depois o pastor foi a Portugal. E quando ele estava no culto, sentado, ele estava assim, de repente começou a bater na perna. Quando ele começa a bater na perna, a gente já conhece ele alguma coisa. E ele bateu. Ele disse: Gilberto. Eu disse: sim, pastor. Deus falou comigo agora. Esqueça a Espanha, deixa ela stand-by. Coloca teu coração em Portugal, porque aqui vai crescer e vai crescer. E Deus vai abrir trabalhos. E através daqui a gente vai abrir trabalho em outros países. Porque aqui vai ser a base para a nossa igreja na Europa. Hoje nós já temos igreja em Londres e Portugal. Temos uma congregação lá na Inglaterra. E batizamos já 2 ingleses lá de Felton, na Inglaterra. Vamos abrir Espanha. E Deus vai alargar as portas. E cumpriu-se a palavra da boca do servo do Senhor. Aí vai o bobo, sou eu. Mas mané, desse mané, rapaz, Jesus está no controle. Jesus é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Só que Ele tem cabeça aqui na terra. Amém? Porque se Jesus quisesse, ele dizia assim, quando escreveu as cartas lá na igreja da Ásia: e diz o Senhor ao diácono que está em Tiatira. Foi assim que a Bíblia diz? E diz o Senhor: diga ao presbítero, por melhor que seja, de Barreiros. Foi assim que o Senhor falou. Diga ao que gosta de dar mensagem profética, a igreja que está em Éfeso. Foi assim. Ele disse: diz ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. É por isso que Jesus, ele gosta de trabalhar. Porque ele propõe da chamada ao cumprimento um caminho. E eu gosto de chamar da carreira da fé. Deus tem uma carreira.
Deus tem uma corrida. Deus nos coloca no ponto de partida. E Ele nos coloca todos iguais, todos iguais, todos iguais. E Ele dá o tiro. E nós começamos a carreira da fé. Hoje eu tenho 54 anos. Muitos começaram comigo. Só que nessa carreira da fé nós vamos correndo. E Deus nos coloca, só que ela vai fazendo assim. Vai afunilando. Porque nem todos chegarão ao final da carreira. Quantos nesses anos de fé, de muitos mais velhos que estão aqui, começaram com você e ficaram no caminho? A carreira da fé é a permanência, a persistência, a perseverança, para que Deus possa cumprir o seu propósito na sua vida. Por isso eu sempre gosto de dizer, eu dizia domingo no tempo central, que das nossas escolhas depende o nosso amanhã. Amanhã eu serei o resultado das escolhas que eu faço hoje. Por isso as nossas escolhas são muito importantes, jovem. Escuta-me, as tuas escolhas serão importantes para o projeto que Deus tem na sua vida. Por isso eu sempre pedi a Deus: Senhor, me ajuda a fazer as escolhas certas. Eu quero, Senhor, que Tu me dê uma jovem na igreja, para que eu possa namorar, noivar e casar. E Deus me deu a minha esposa, que eu conheci, namorei, noivei e casei. É a ela que conheci, foi a primeira que eu conheci, foi que Deus me deu. E ano que vem faz 30 anos. E eu louvo a Deus, porque Deus foi fiel com aquele jovem. Apesar das dificuldades, apesar de ser expulso de casa por ser crente, apesar de perder a mãe com 44 anos de idade, apesar de pesar 60 quilos do cabeção, sem trabalho, sem futuro, expulso de casa, tinha um sapato que tinha 8 buracos cada pé, e colocava papelão para poder ir à igreja. E muitas vezes fui à igreja, a mocidade 7 Rio era grande, era jovem de um lado e jovem do outro, e eu cheguei um pouco tarde, e só tinha lugar na hora da oração, no primeiro banco. E quando eu fui olhar e me ajoelhar, com um sapato com 8 buracos em cada pé, eu disse: eu vou tirar o sapato para orar de meia, senão as meninas vão tudo rir. E quando eu tirei o sapato e orando de meia, Thalita me tocou em mim e disse: Gilberto, disse: que foi, Thalita? Coloca teu sapato que a tua meia está toda furada. E as meninas estão tudo rindo. No meio do caminho a terra comeu o papelão, comeu a meia, só faltou comer o pé. E eu ia lá para o último banco chorar. Eu sei o que é passar 3 dias sem comer um pedaço de pão duro, e no 4º dia comer farinha com açúcar, almoçar e jantar farinha com açúcar, e só comer comida no 5º dia. Eu sei, irmãos, o que é não ter casa. Eu sei o que é andar meia-noite olhando para o céu e dizer: perdi minha mãe, não tenho emprego, meu pai me expulsou de casa, eu não tenho mais nada, Jesus, mas eu te tenho a ti, eu te tenho a ti. E eu disse a ele: eu não tenho nada que te oferecer, mas se a minha vida te serve de alguma coisa, usa ela, gasta ela, prepara ela para os teus propósitos. E Deus leva a sério. Deus leva a sério o que falamos com Ele. Deus leva a sério os nossos pactos. E foi naquela noite
que eu me lembrei que tinha vigília no 7º RO, tinha onde pelo menos passar a noite. E eu entrei na igreja, me ajoelhei, só fazia chorar. Para onde ia? O que seria meu amanhã? O que seria trabalho? Tantas perguntas na cabeça sem resposta, e ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. Mas naquela noite tinha um grupo de marinheiros da Marinha do Brasil no navio ancorado em Recife, e um irmão que trabalhava no porto levou um grupo deles que era crente para a vigília. Eu estava ajoelhado, ninguém sabia, mas de repente um desses jovens marinheiros do Rio de Janeiro se levantou e foi andando até a mim e disse assim: Gilberto, eu sou o Deus que te conheço pelo teu nome. Eu não sabia se ia para debaixo do banco, se corria, se ficava. E o Senhor disse: hoje tu entraste no fundo do poço, como eu te disse, porque Deus tinha me falado 2 vezes que eu ia entrar no poço, e depois ele disse que eu ia entrar no fundo do poço, e ele disse: não foi assim que eu te falei, mas a partir de hoje eu vou mudar teu cativeiro, e eu vou te abençoar na terra dos viventes, e tu vais voar nas asas do vento. E eu te levarei para pregar a um povo que tu não conhece a língua, e tu vais fazer a minha obra naquele lugar, e depois eu te levarei para o outro lado. Falar isso hoje é fácil, mas um pobre miserável, com 60 quilos, sem casa, sem mãe, desempregado, Jesus dizendo que ia voar nas asas do vento. É negócio de doido. Mas eu fui tão doido que acreditei na promessa, na palavra. Essa carreira é Ele que nos propõe, e foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos separou, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A Bíblia diz lá em 2 Pedro capítulo 2 e versículo 9, que foi Ele que nos fez. Vamos ler o texto, é tão lindo esse texto lá em 1 de Pedro capítulo 2 e versículo 9, tão conhecido entre nós a palavra de Deus. Ela nos diz assim, capítulo 2 e versículo 9 de 1 Pedro: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Foi Ele que te escolheu para esta carreira da fé, foi Ele que te chamou para esta carreira. Deus nos chama para uma carreira. Segundo, nesse caminho, a carreira tem um propósito. Minha vida tem um propósito. Eu não sou produto do acaso, eu não sou produto da coincidência. A minha vida tem um propósito. Quando nós entendemos isso, a gente para, irmãos. A gente para com essas coisas, ninguém me ouve, ninguém me vê, isso ou aquilo. Minha vida tem um propósito. E quem tem um propósito não perde o foco. E quem tem um propósito olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Quem tem um propósito de Deus na vida, ele é feito a águia. A águia, ela enfrenta a tempestade, mesmo se tiver tempestade. Se ela tiver um objetivo, ela não para enquanto não alcançar o objetivo que ela tem. Deus tem um propósito.
Às vezes alguém diz que você não pode, não é. Muitas vezes até como Jabes ou Jabez. Até seu nome, aquele que causa dor. Até o nome era ruim. Mas ele disse: Senhor, se a minha vida tem um propósito, e eu faço um pacto contigo que se tu me abençoares, se tu mudares a minha história, eu vou te servir, eu vou estar na tua presença. Deus tem um propósito com quem tem propósito com Ele. Para de choramingar. Uma irmã uma vez me disse: pastor, a minha vida, eu nasci para sofrer, pastor, a minha vida é uma desgraça, a minha vida, eu nasci para sofrer. Aí eu olhei para ela com um olhão assim, eu disse: irmã, sofra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sofra. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sofra no feriado, sofra de manhã, sofra à tarde, sofra. A sangue de Jesus tem poder, pastor. Eu disse: não, irmão, só estou lhe incentivando. A senhora não nasceu para sofrer, então sofra. Eu não nasci para sofrer. A minha vida está na mão de Deus, a minha vida tem um propósito, a minha vida. Irmã Laodiceia leu um texto, lá em Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Sabe quando ele escreveu isso? Ele estava numa cadeia, com corrente no pescoço, corrente nas duas mãos, corrente nos dois pés, havia levado 39 chibatadas, porque era romano, não levava 40, o romano só podia levar 39, como se isso mudasse alguma coisa. Cada chicote tinha 23 ossinhos, e ele levou 39 chibatadas, estava preso com corrente no pescoço, no pé. Recebe a notícia que a igreja de Filipos estava indo embora, perderam Paulo, a igreja estava se esvaziando, e ele disse: pega uma caneta e escreva. E ele escreveu o livro de Filipenses, o livro mais alegre de todos os livros de Paulo. Por 11 vezes ele fala sobre a alegria do Senhor, sobre a alegria do Senhor, sobre a alegria do Senhor, sobre a alegria do Senhor. E ele escreve: Filipenses, vocês não sejam só alegres. Ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. A palavra regozijar significa: tenha alegria permanente que não pare, tenha alegria que jorra como um rio. Regozijai-vos sempre no Senhor. Aí o diabo foi lá no ouvido dele e disse: como é que você manda ele regozijar? Você está preso, abandonado, açoitado, com corrente no pescoço, na mão e no pé. Você não pode mandar eles ter alegria. Você está pior do que ele. Ele disse: diabo, outra vez vos digo, regozijai-vos, 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 regozijai-vos. Dá para se regozijar nesta noite, dando uma glória. A presença dele está aqui para trazer alegria à tua alma. Nessa carreira tem propósito. Nessa carreira, no meio da tempestade, tem alegria. Nesta carreira, Deus está nesta noite fazendo milagre. A carreira, esta carreira é única. É única. É única. Hoje é dia 1 de outubro. Esse dia, jovem, escute. Dia 1 de outubro de 2024. Nunca mais voltará. Este dia é único. Nossa vida é única.
nosso chamado é único. As oportunidades pode ser que nunca mais voltem. Por isso, a carreira é única. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É única, é única. Eu estou numa grande obra de modo que eu não posso descer. Eu estou numa grande obra, ainda que venha Sambalate, ainda que venha. Eu tenho uma grande obra, eu tenho uma grande obra. Eu tenho um grande chamado, eu tenho uma carreira. Ela é única. A nossa carreira é uma carreira de guerra. Mas a nossa guerra não são contra homens. Nossa guerra não são contra pessoas. Nossa guerra é contra as potestades. Eu disse ontem no tempo central e volto a dizer nesta noite: grande nuvem negra vem sobre a terra. É tempo de guerra. É tempo de lutar. É tempo de não abrir mão dos teus filhos. É tempo de descer ao altar. É tempo de chorar. É tempo de jejum. É tempo de oração. É tempo de servir, é tempo de estar, porque a fúria é muito grande. Elerga sobredorga fa. O diabo não terá piedade dos teus. O diabo não terá piedade da tua família. O diabo não terá piedade da tua casa. Ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir, ele vem para trazer confusão à terra. Ele está vindo com guerras, ele está vindo com guerras também espirituais, mentais. Ele está vindo com a guerra da depressão, ele está vindo com a guerra do ódio, ele está vindo com a guerra da angústia, da ansiedade. Mas nesta noite o Senhor nos capacita com as armas espirituais. Nesta carreira Deus está quebrando laço nesta noite. Deus está quebrando laço. Salmo 124 diz: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel. Quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teria engolido vivo quando as suas ondas passaram sobre nós. Mas Ele disse: mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Nós escapamos como um pássaro que escapa do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos, e nós escapamos, e nós escapamos. Há livramento de Deus nesta noite. Há laço quebrado nesta noite. Elergue a sombra vaciar. Ele vai lá do outro lado. Elergue a forgueaçou. Não há coração duro que Ele não quebre. Não há encontro que Ele não possa fazer. Esta carreira é de guerra. É de guerra. É de guerra. E Deus nos chamou para ser guerreiros. Deus vos chamou para ser guerreiro. Eu me lembro que o versículo, o texto bíblico que mais marca a minha vida na Bíblia é os guerreiros de Davi.
Todas as vezes que eu leio sobre os 37 valentes de Davi, eu choro de ver aqueles homens. Eu fico imaginando aqueles dois, Davi falando: ah, quem me dera de beber das águas que estão na fonte de Belém. Dois guerreiros ouviram o que Davi disse e eles saem correndo. E a Bíblia diz que eles romperam o arraial dos filisteus. No original disse: eles mataram todo um esquadrão dos filisteus. Entraram em Belém, pegaram a água, voltaram e diz: Davi, aqui está a água que tu desejaste. Davi não pediu, ele só desejou. Ele disse: aqui está a água. Davi, quando vê, é da água do poço de Belém, aonde há o esquadrão. Como nós matamos tudinho, mas o Senhor não queria água de lá. Aí Davi pegou a água e disse: livra-me, Deus, de tomar o sangue dos meus valentes, a água que foi tomada com... livra-me, Deus, de tomar, que seja ela como sacrifício. Irmão, se fosse hoje, chamavam eles dois de quê? De que chamariam eles? Qual seria o apelido que daria a esses dois homens? Exemplo de servir. E eu estava orando e Deus falou comigo e eu disse: Senhor, eu tenho um desejo de ser um dos valentes teus. Se o Davi que tu colocaste é meu pastor, eu quero ser um valente. Sempre esse foi meu sonho, desde jovem. E um dia Deus me disse assim, quando eu estava orando: eu te chamei para guerrear as minhas guerras com o meu. Escute, eu fiquei tão feliz. No outro dia, eu estou no Templo Central e o pastor Ailton conversava conosco, com alguns obreiros, pastor Jefferson, aleluia, pastor Isaac, e ele nos conta algo. E ele disse assim, e o Senhor disse: eu te chamei para guerrear as guerras com o meu general. E quando eu estou lá, o pastor conta que ele era jovem. Ele disse: era em Jardim São Paulo, eu tinha 14 anos, e eu estava orando ao Senhor e falando com Deus, e me sentei. Havia poucos irmãos, era um culto de oração, e havia pouco, e naquela época havia cortinas no púlpito, e o pastor Ailton disse que a cortina começou a se mover, a flamear, e ele dizia, olhava, não havia vento, mas a cortina começou a flamear, e mover-se, como se houvesse vento por trás, e de repente o pastor disse que sai dali, ele viu um anjo, e ele disse: Gilberto, eu vi um anjo. E quando ele viu o anjo, ele passava e voava, e ele tinha um cinturão com uma espada muito grande de ouro, e ele voava do púlpito em direção dele. Quando ele voava, o anjo tirou a espada e escutava assim, e o anjo saía voando para cima dele, como quem ia partir ele em dois. E quando o anjo chegou que foi partir ele, ele fez assim, e quando fez assim que olhou, tinha uma espada na sua mão, e o anjo plém, e saía faísca, e o anjo plém, e ele se defendia, e disse: se eu não atacar, ele me mata. E o pastor disse que ele começou a lutar com o anjo, e lutava, e ele disse que saía a faísca das espadas, era para lá e para cá, para lá e para cá, e de repente ele disse que o anjo voa e para no alto, e com a espada levantada ele faz, e ele olha para ele e disse: homem de guerra és tu, e eu te chamei para guerrear as minhas guerras, e te colocarei como general do meu exército. Eu me lembrei do que Jesus falou: estamos em uma guerra,
E esta guerra, irmãos, não é contra carne nem sangue, é contra os principados da maldade. E precisamos estar, e Deus quer contar com guerreiros. Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 13. Jeremias, capítulo 13. Glória a Deus. Capítulo 12, melhor dizendo, e versículo 5, a Bíblia diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Se te fatigas, se te cansas com homens que vão a pé, como é que tu vai competir com os cavalos? Há uma nuvem de cavalos do inferno subindo sobre a terra. Estamos no final da jornada. Minhas irmãs, cubra esses adolescentes com a sua oração. Nas tuas mãos, Pai. Quantos pais temos aqui? Quantos pais temos aqui? Nesta tua mão está a bênção de Deus sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Não abra mão dos teus filhos. Não abra mão dos teus filhos, não abra mão da tua casa, abençoa eles, estenda as mãos, não abra mão da bênção. Bênção pai, bênção mãe. Sabe o que é isso? É o filho reconhecer a autoridade de Deus que há sobre você. Você tem poder de abençoar os teus filhos, a tua casa, e ela não vai perecer. Minha mãe faleceu com câncer, com 44 anos. Aqui está minha cunhada, faz sinal, Zana. Se lembra no dia que nós fomos orar por ela, ela na casa dela, da mãe dela, estávamos lá e disse: vamos orar. A gente ora por tanta gente. Meu irmão, que é o esposo dela, que está com o Senhor, e nós fomos orar pela minha mãe. Estava já em metástase, no final da vida, e eu cria, e naquela hora gerou fé no meu coração, e vamos orar, Jesus pode fazer um milagre agora. E quando a gente foi orar, que foi levantar as mãos, minha mãe abre os olhos e disse: o que vocês vão fazer? Ela disse: não, mãe, a gente vai fazer. O que vocês vão orar por mim? Vocês estão pensando que eu não sei para onde eu vou? Eu sei para onde eu vou, e eu quero ir. Eu quero ir, e ninguém vai impedir de ir para onde eu vou. Abaixa as mãos de vocês. Eu disse: mas mães, abaixa a mão de vocês, eu vou orar por vocês. Eu disse: mas mãe, eu vou orar por vocês. E ela, com as mãos cansadas, levantou. E quase durante 40 minutos ela ora por cada filho. Ora por cada filho. Intercede e pede a Deus que nos guardasse, que nos abençoasse. Ela disse: eu estarei indo para casa, mas guarda meus filhos, faz deles homens na tua casa, usa eles na tua obra. E ela ora mais de 30, 40 minutos. Quando termina a oração, um olha para a cara do outro, um sai pela esquerda, um pela direita, e eu dizendo: a gente veio orar por ela e ela está orando pela gente. Isso era 10 para 11 horas da manhã,
De 2 horas da tarde, a comissão do ciclo de oração de Butrins vai visitar minha mãe. E elas cantam, lê a palavra, dá uma palavra e oram. E na hora da oração, Deus usa uma irmã e disse assim: mulher, eu marquei este encontro contigo, porque eu me agradei da oração que tu fizeste pelos teus. Só estava a gente, não tinha mais ninguém. E ela disse: eu te digo, mulher, eu abençoarei os teus filhos, usarei eles na minha obra, eles serão obreiros na minha casa, e eu levarei eles para pregar o meu evangelho aqui e além, porque eu me agradei da tua oração. Usa as tuas mãos, usa as tuas mãos. Peça a Deus para colocar um muro de fogo na escola, um muro de fogo de amigos, um muro de fogo que querem levar os teus filhos para o inferno, mas Deus nesta noite, Ele quebra o laço, a guerra é dele. A carreira será no deserto, porque Deus nos tira da zona de conforto. Esta carreira, irmão, será no deserto. Você vai chorar, você vai gemer, Deus vai te levar no deserto, e muitas vezes atrás do deserto, como fez Moisés. Se deserto já é ruim, pensa atrás no deserto. Deus tem deserto. Te prepara que Deus vai te levar para o deserto. Mas pastor, vixe, quero não. Mas no deserto não falta pão. Todo dia de manhã tinha um pãozinho para eles. Deus durante 42 anos nunca atrasou a padaria. Todo dia de manhã tinha maná, tinha pão, tinha providência de Deus. Lá no deserto tem carne, Deus manda carne. Lá no deserto, mas pastor, o deserto é quente. Jesus disse: eu tenho a nuvem para cobrir, ela vai te guiar e vai te cobrir. Eu tenho ar condicionado no deserto, o deserto não vai te queimar, porque eu tenho a nuvem. Mas à noite faz frio até 0 grau, eu tenho coluna de fogo. O fogo vai te esquentar e vai iluminar. De dia eu te protejo, à noite eu te esquento. De dia eu te dou ar-condicionado, de noite vai ter ar-condicionado reverso. Mas no deserto do Senhor não tem água, eu tenho fonte de água no meio do deserto. O deserto de Jesus não é fácil não. Não é fácil não. Porque Jesus não me enganou não. Jesus quando me chamou: quer me seguir? Quero, Jesus. O que é que vai ter a porta? A chave de quê? Vai ter o caminho da vitória. Vai ter a noite da bênção. Vai ter a noite... Vai, meu filho, vai ter muita coisa. Vai ter tribulação e aflição. Ixi. Que mais, Jesus? Tem, meu filho, o caminho é estreito e poucos são os que andam por ele. Mas que mais? Tome a tua cruz de cada dia e me siga. Mas Jesus, só isso não. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci, e quem está comigo é mais do que vencedor. Eu venci, eu irei adiante de ti, eu irei adiante de ti, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos, eu estou contigo, não te deixarei. Receba um abraço de Jesus no deserto. A carreira
produz efeitos que nos surpreenderá. Ela traz efeitos que nos surpreendem. Porque das fraquezas, aprendemos a confiar em Deus. A viver, como se diz na Argentina, um dia por vez. Um dia à la vez, perdão. Um dia à la vez. Um dia por vez. Um dia por vez. Vivendo cada dia. Milagre por milagre. Milagre por milagre. Milagre por milagre. Me lembro que estávamos para inaugurar, e eu vou terminar, a orquestra. Nós temos hoje uma orquestra de 55 músicos no Porto. E temos uma segunda orquestra com 22 músicos lá em Figueira da Foz. E ia inaugurar a orquestra e faltava 26 instrumentos. E o pastor ficou de nos ajudar, mas houve uma dificuldade e ele não pôde. E ele disse: Jesus vai mandar, te vire e creia. E eu disse: Jesus, falta 1 mês e meio para a inauguração e falta só 26 instrumentos. 8.000 euros. Dá mais ou menos 45 mil reais. E não tínhamos nem sequer 500. E eu disse: Jesus, eu disse que a gente ia ter um instrumento. Faz alguma coisa. Faz jorrar. E de repente nós recebemos a notícia de um vereador de Recife, muito amigo nosso, Luiz Eustáquio, creio que o pastor conhece. E ele me chama desesperado, pois ele tem um filho em Portugal e esse filho estava desaparecido. Fazia 30 dias desaparecido e ninguém tinha notícia. E ele tentou o consulado, a polícia de Portugal, e eles disseram que possivelmente ele estava morto pelas condições, o histórico. E ele vai a Portugal e fica conosco, creio que 2 semanas ficou conosco, e íamos buscar. Irmãos, dava pena de ver um pai de 5 horas da manhã, todo dia andando nas ruas e buscando. A polícia de Portugal procurando, e ninguém encontrava, e ninguém encontrava, e ninguém encontrava. 39 dias, nada. E ele é chamado em Lisboa e sai do Porto 300 quilômetros e vai a Lisboa. E a polícia, a Interpol, disse que ele se preparasse, que possivelmente ele não estaria vivo. E ele vai no domingo para a igreja. E nós estávamos orando, e eu chamei ele para receber uma oração. E nós tínhamos falado dos instrumentos da igreja e tudo. E disse: Deus pode fazer um milagre. E falando de milagre, está aqui o nosso amigo Luiz Eustáquio. Eu contei a história para a igreja e ele chorava como um menino, quase 40 dias, irmãos, e sem notícia. E já com esse diagnóstico que possivelmente estava morto. E eu disse: vem aqui, Luiz, e a igreja vai orar de mãos levantadas. E Deus é poderoso para fazer um milagre. E a igreja, irmãos, abraçou, mas foi, não sei se Marcos estava, mas foi uma oração tão poderosa, irmãos. A gente sentiu a graça de Deus, e ele se jogou no chão, literalmente no chão da igreja, e chorava como um menino. E terminou a oração, ele levantou, sentou, chorando, e recebe um telefonema para ele ir a Lisboa. E na segunda-feira, e não eram notícias boas, e ele disse: tenho que ir. Depois de uma oração dessa, com a fé que a igreja orou, ainda recebe telefonema dizendo que não era notícia boa. E eu disse: vá para Lisboa, Deus é poderoso para fazer algo. E ele deu o meu nome para a polícia, se alguma coisa acontecesse ou notícia. E ele foi para Lisboa. E quando
chegou em Lisboa, era 10 horas da manhã, eu recebo um telefonema da polícia do Porto, e disseram, Gilberto Luiz Eustáquio, assim, queremos informar que encontramos o filho dele, está sã e salvo, e ele está bem. Eu disse, como? Ele está aqui na esquadra, no Porto, e vem aqui. E eu fui lá com ele. Eu ligo para Luiz, ele estava justamente lá no consulado, e quando eu ligo, ele começa a chorar, e disse, eu vou para o Porto agora. E ele veio para o Porto, já chegou à noite, já tínhamos levado ele para a residência dele, e quando ele chegou, irmãos, é a coisa mais bonita, o encontro de um pai com um filho, e foi tão lindo ali choramos, agradecemos a Deus, o Deus de milagre, o Deus de encontro, Deus que faz. E quando terminou a oração, eu me despedi, disse, agora fica com tua família. Ele disse, não, vem aqui, pastor. Disse, que foi, Luiz? Ele disse, ontem, na igreja, naquela oração, quando eu estava ali no chão, eu disse, Jesus, eu não tenho mais força, Jesus, e eu não aguento mais, Senhor, sem nenhuma resposta. Mas eu ouvi teu servo falar sobre os instrumentos da igreja. Olha, Jesus, se tu me der notícia do meu filho ainda nesta semana, eu vou dar todos os instrumentos que faltam para a igreja. Eu vou dar, Senhor, se tu me der notícia. E Jesus já me respondeu hoje, compre todos os instrumentos da banda, da orquestra, que eu vou doar tudo e mais alguns instrumentos. E hoje está lá a orquestra, porque Deus, Ele faz rebuliço. Deus, Ele faz rebuliço. Ele pega a situação, muda, dá como se diz, um refly. Deus faz. Te prepara para milagres. Você crê em milagres? Você crê em milagres? Me permite, pastor, com a permissão do pastor, fiquemos de pé. A carreira nos dará novos horizontes. Novos horizontes. Alguém me disse assim, eu já cheguei aonde tenho que chegar. Já cheguei aonde tenho que chegar, para mim basta. Eu olhei e disse, não, eu não cheguei aonde tenho que chegar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Os cabelos já não são pretos. A força já não é mais igual lá do tempo central. Mas toda vez eu me lembro de Caleb, 40 anos no deserto, 5 anos de conquistas, e ele chega ao Monte Hebron, o Monte Sião, ele chega ao monte em Jerusalém, ali aonde Abraão ofereceu Isaque, lá no Monte Sião, em Hebron, no monte aonde Deus proverá. E quando ele chega lá, ele olha para Josué e diz, Josué, tu te lembra o que Deus falou conosco há 45 anos atrás, quando nós viemos nessa terra, e todos os 10 espias que vieram conosco tentaram fazer o coração do povo voltar atrás, mas nós perseveramos em confiar nas promessas. E nós dissemos ao povo, se Deus se agradar de nós, nós engoliremos Ele como quem come pão com toda a força. Deus nos dará. Deus disse, por causa disso, só vocês dois.
Irmãos, só eles dois entraram. Da geração de 20 anos para cima, todos os que entraram em Canaã eram os jovens de 19 anos para baixo, e os que nasceram nos 40 anos no deserto. Todos os homens de 20 anos para cima morreram no deserto, e só sobrou daquela geração de 600 mil homens de 20 anos para cima, só sobrou dois, Josué e Caleb. Por isso que é escrito o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio se chama Reminiscências, trazer a lembrança. Moisés escreve o livro de Deuteronômio faltando 11 meses para eles entrar na terra prometida. O último livro Moisés escreve, porque aquela geração de 19 anos para baixo e os que nasceram não viram com seus olhos os milagres que Deus fez. E ele disse, ele reescreve tudo de novo para aquela geração. Ele fala tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Ele escreve no livro de Deuteronômio, ele faz um resumo da história de Israel. Depois que ele escreve, Deus disse, sobe no Monte Nebo. Toda vez que eu leio isso eu choro, porque aquele homem gastou a sua vida, 120 anos, 40 anos no Egito pensando que era alguém. Depois passou 40 anos no deserto descobrindo que não era ninguém. Depois passou 40 anos conduzindo o povo, aprendendo que só o Senhor é Deus. E seu sonho era entrar na terra prometida, mas por causa de gente ruim, porque tem gente que é ruim, e um dia ele perdeu o juízo por causa de gente ruim, e Deus mandou tocar na rocha, e ele pegou o pau e deu no pau na rocha. Às vezes em Portugal, eu dou na sua cabeça, não dou na rocha não, eu dou em você, mas eu vou entrar na terra prometida. E porque ele fez isso na ira, Deus disse, você não vai entrar. Mas Deus também sentiu isso. Deus sentiu dor, mas Deus é Deus que quando fala, o seu decreto está dado. Aí Deus disse, sobe no Monte Nebo, meu filho. Você não vai entrar não, mas eu vou chamar a equipe de mídia. E você vai com drone. E vai ver Israel do norte ao sul. E a Bíblia diz que ele viu lá de cima, do norte ao sul. E a Bíblia diz que ele viu o futuro de Israel. Foi tão terrível, irmão. Ele viu a terra e ele viu o futuro de Israel. Quando ele vê o futuro, eu acho que ele levanta as mãos e disse, eu estou realizado. Eu disse, agora eu te guardo. E Deus foi tão bom que eu disse, eu não vou te guardar, eu vou te esconder. E até hoje Deus fica brincando de esconde-esconde com o diabo. O diabo procurando o corpo de Moisés e não acha até hoje. Eu não sei qual foi o buraco negro que Jesus meteu Moisés ali. Até hoje o diabo procura e não acha. Porque Deus tem esconderijo. Deus vai te esconder. Deus vai cegar alguém. Deus está te escondendo do mal. Aí ele entra, a terra entre Josué depois de 5 anos. Ele disse, faz 45 anos. Hoje, eu tenho 85 anos, Josué. Eu já estou velhinho. Mas a mesma garra, o mesmo desejo, a mesma visão, a mesma força de 45 anos atrás, eu tenho hoje. Dá-me este monte, este monte é meu. Mas aqui tem gigante, este monte é meu, é meu, é meu, é meu. Deus tem monte, Deus tem monte,
Deus tem monte. Deus tem monte. Deus tem monte. Elergue a cena mácia. Aracamacé. Na tua idade você diz: eu não tenho mais nada. Mas receba hoje. Deus tem monte. Deus tem monte na tua idade. Deus tem monte. Deus tem conquista, mulher, levanta a cabeça. Deus tem conquista, hoje tem monte nesse lugar. E você vai conquistar. Deus vai dar nova visão. Eu não sei se você crê em milagre. Eu creio. Eu quero orar nesta noite por milagre. Amém. Se você precisa de um milagre impossível, possível não, você se vira e faça o que é possível. Jesus, Ele não faz o que eu posso fazer. Agora, milagre é com Ele. E eu sinto Deus de milagre aqui nesta noite. Eu não sei se teu milagre é cura. Se você está enfermo e crê na oração da fé, vem aqui para a minha esquerda. Se você crê e está enferma ou enfermo e crê na oração da fé, e eu sinto fé nesta noite para orar por você, e eu creio que Jesus já está fazendo milagre aqui nesta noite. E o Deus de milagre, Ele vai curar. Jeová Rafá, Ele está aqui nesta noite. Ele vai fazer milagre. Ele tem útero novo. Ele tem um rim novo. Ele tem uma coluna nova. Jesus, Jeová Rafá, Jesus Cristo te dá saúde nesta noite. Sinta um fogo de Deus descendo sobre este lugar.